Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional. Que alegria! Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, meditarmos a palavra. E eu quero convidar você a compartilhar esse devocional para que essa mensagem, esse estudo bíblico, este momento de meditação possa chegar ao máximo de pessoas possível. Nós estamos trabalhando para que o Evangelho do Senhor chegue a toda criatura e você pode ajudar de uma forma muito simples, compartilhando este devocional. Tome a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao versículo 12. Vamos ao texto? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quarternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém, irmãos? Irmãos, o rei Herodes, que é o rei desta passagem, é o Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que perseguiu Maria e José na ocasião do nascimento do menino, aonde em sonho José é avisado para retornar para sua terra, porque aquele que perseguia, aquele que procurava matar o menino, já havia morrido, e esse era Herodes o Grande. Agora nós estamos falando do neto de Herodes. Ele governava a Judéia sobre a autoridade de Roma. Isso provavelmente entre 41 e 44 depois de Cristo. E o que estava acontecendo? Herodes, a fim de ganhar apoio dos judeus, ele passou a perseguir os cristãos. Olha que coisa! E qual era a forma dele conseguir esse apoio? Quais eram os atos que ele fez? O versículo 1 deixa claro que ele passou a estender as mãos sobre alguns da igreja. Para quê? Para os maltratar, em busca de um apoio dos judeus. Por isso, o versículo 2 fica evidenciado que ele manda matar Tiago, que era irmão de João, e agora ele prende Pedro, uma liderança da igreja na época. O mais interessante é o versículo 3, porque o versículo 3 diz: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Olha que interessante. Esse ato de Herodes perseguir os cristãos, ter mandado matar Tiago, que era irmão de João, e agora mandar prender Pedro, isso agradara os judeus.
E aqui nós precisamos, meus irmãos, falar de algo muito sério, porque às vezes o cenário é um. Às vezes os atos que estão sendo feitos pelas autoridades parecem que são para nos agradar, mas pessoas estão morrendo em cima disso. Veja que aqui o poder político da época tenta se aliar com os judeus. E nós esquecemos que desta união alguém está sendo perseguido, alguém está morrendo. Nós precisamos muitas vezes prestar atenção nos interesses que estão por detrás. Herodes viu que isso estava agradando os judeus, a qual ele precisava ter apoio. Então o que ele faz? Ele começa a lançar mão, como diz o versículo 1, estender as mãos sobre alguns da igreja. Aqui igreja, eclesia, significa chamados para fora, uma vez que esse povo, eles não faziam parte do judaísmo, foram deixados para fora do judaísmo. Então, por isso, esse sentido. Quem eram os cristãos? Às vezes eram reconhecidos como a seita do Nazareno, outra seita o caminho, e aqueles estão sendo perseguidos. O detalhe do versículo 3, era dia dos asmos, muito parecido quando Jesus foi preso. O versículo 4 nos traz uma informação. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldado. Quaternos de soldado significava 4 soldados. Então aqui, Pedro estava preso em uma prisão romana e ainda sob a vigilância de 16 soldados. Olha que coisa! Eu me lembro de uma passagem de quando Jesus ele é surpreendido pela guarda romana sobre orientação de Judas no Getsêmani. E Jesus diz, nossa, mas eu pregava nas praças. Precisa de tudo isso, né? Vocês virem com espadas, lanternas. Era meio Jesus dizendo, qual perigo eu ofereço para vocês, uma vez que eu pregava nas praças. A qualquer momento vocês podiam lançar a mão sobre mim. Depois eu me lembro de Paulo e Silas em uma prisão, com seus pés atados, mãos atadas, também em prisão romana. E a prisão romana tinha essa característica de ser escoltados, vigiados. E aqui 4 escoltas de 4 soldados, cada escolta. E as prisões romanas, elas eram extremamente seguras. Pensa nisso. Pense nisso. Que perigo um homem de Deus oferecia para aquele povo. Mas havia um interesse. Qual era o interesse? De mantê-lo vivo para apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Veja que essa prisão de Pedro acontece nas mesmas datas a qual Jesus foi preso. E por que depois da Páscoa? Ora, Jerusalém era um lugar aonde, durante a Páscoa, tinha muita concentração de pessoas. Então era meio que Herodes estava unindo o útil ao agradável. Os judeus gostam disso. Então eu vou prender agora Pedro. E espero passar a festa da Páscoa, porque era uma festa santa. Os judeus não podiam se comprometer com atos de morte, de sangue, de condenação, no meio de um período que para eles é santo, festa dos pães ázimos, a festa da Páscoa. Então o que Herodes pensou? Eu vou segurar Pedro e no momento oportuno eu apresento ele para o povo judeu e com certeza, talvez ele iria seguir o mesmo caminho que Tiago seguiu, ser morto à espada. Então havia um plano, por isso ele estava sendo guardado. Era o troféu que Herodes queria apresentar para o povo. Porque o povo tinha prazer em ver alguém morrer. E essa é a situação da igreja primitiva. Porque aqui a igreja estava crescendo rapidamente. Em Atos nós vemos que este mesmo Pedro, que agora está encarcerado, no seu primeiro sermão 3.000 almas se rendem. No outro sermão 5.000, e aqui tem um dado muito interessante que o judeu não contava mulheres e crianças. Não sei se vocês lembram aquela passagem da multiplicação dos pães, que ele diz que 12.000
foram alimentados, sem contar mulheres e crianças, porque mulher e criança não entrava no censo, na contagem da população. Então nós entendemos que eram muito mais de 3 mil, muito mais de 5 mil. E depois desse crescimento rápido, o que acontece? A igreja passou a enfrentar oposição dos líderes judeus e do governo romano. Óbvio! Uma igreja que está crescendo rapidamente, se expandindo, isso chama a atenção. Os poderosos, meus irmãos, não querem perder os seus privilégios. Os poderosos não querem ter os seus tronos ameaçados. Nós estamos vendo aqui uma dinastia de poder, o neto de Herodes o Grande. E que a semelhança é muito parecida, porque se Herodes o Grande lá perseguiu Jesus, ainda quando estava na barriga de Maria, aqui nós vemos o neto, Herodes de Agripa, também perseguindo os cristãos. O judaísmo da época, mais uma vez, se unindo, judeus se unindo com interesses políticos. Isso é uma via muito perigosa, meus irmãos. Pois bem, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, estava preso, prisão romana, prisão essa que Paulo por várias vezes, esteve dentro de uma delas. Aliás, existem as cartas da prisão, que são as cartas que Paulo escreveu quando ele estava detido em uma prisão romana, que são as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo, quando escreve estas cartas, essas epístolas, ele estava preso em uma prisão romana, uma prisão como essa que Pedro estava. Mas veja o detalhe, Pedro está guardado na prisão. O versículo 5 tem a parte B. Mas a igreja fazia contínuas orações por ele a Deus. Olha que coisa linda, o versículo 5 diz, Pedro está encarcerado. Pedro agora talvez iria seguir o mesmo destino de Tiago, como outros cristãos estavam morrendo, mas a igreja estava reunida fazendo oração por ele a Deus. E aí, aqui eu quero trazer algo muito interessante, porque a palavra grega aqui para oração incessante, como está no versículo 5, é eketenos, que significa fervorosa, intensa e, sobretudo, perseverante. Veja que a igreja primitiva, não era uma igreja que se comprometia apenas nos horários litúrgicos. Trazendo para o nosso dia, não era uma igreja que se preocupava apenas no horário do culto, nos dias determinados das atividades, mas era uma igreja que orava incessantemente. O que me chama mais atenção nessa palavra utilizada no grego era perseverante. O que dá a entender que eles não oraram um dia, nem dois, mas oraram tanto quanto o tempo que Pedro estava encarcerado. E eles oravam a Deus. Veja, perceba, Pedro está encarcerado numa prisão romana. Pedro está guardado com 16 soldados. Pedro tem 2 soldados na porta agora do cárcere. Está com cadeias nas mãos e na cintura. Ou seja, o Império Romano tinha poder. O Império Romano tinha força bélica, militar. Enquanto isso, a igreja está usando as suas armas. Qual a arma? A oração. E meus irmãos, nós precisamos entender que as nossas armas não mudaram. Milagres ainda continuam sendo possíveis. Milagres ainda continuam sendo alcançados pela força da palavra, da oração e do jejum. Eu me lembro aqui da passagem de Davi quando desce ao arraial e diante as afrontas daquele filisteu, Golias diz, por acaso eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau? Davi, de pequena estatura, olha para aquele filisteu e diz, olha, você vem com espada, você vem com capacete, nós vamos no nome do Senhor. E talvez, meus irmãos, hoje a igreja tenha se esquecido do poder que há nela. Nós não somos uma organização, nós não somos apenas um CNPJ, nós somos corpo de Cristo que carregamos o poder de Deus manifesto em sua palavra. Nós somos o corpo de Cristo, o poder de Deus manifesto
manifesto em Cristo Jesus. Quando a igreja ora, isso abala as estruturas, isso atinge atmosferas, áreas espirituais que aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar. Tudo é possível pela oração. Vidas podem ser restauradas pelo poder da oração. Cárceres podem ser abertos pelo poder da oração. Possessos podem ser libertos pelo poder da oração. Por isso, quando a igreja se reúne, meu irmão, há poder de Deus manifesto. Aleluia! E esse ato de nós orarmos, isso vem desde a igreja primitiva, mas parece que no tempo de hoje nós estamos ficando muito modernos, parece que nós estamos ficando muito digitais. Aí nós passamos a parar de congregar, paramos de estar juntos, nos contentamos em participar do culto nos nossos momentos de celebração, via internet, via live, não congregamos mais. Não precisa abrir a Bíblia não, basta aí, não precisa disso, orar não precisa. Meus irmãos, nós vamos ser reconhecidos por aqueles a qual nós clamamos. As armas não mudaram. Corpo de Deus se reúne, corpo de Deus congrega, corpo de Deus ora. Essas são as armas que Deus deixou para nós. Em nenhum momento aquele povo deixou de orar, mesmo que Pedro estava agora na mão de um grande poder, o poder da época. Isso mostra que a oração da igreja não era ocasional, mas era persistente e o principal, cheia de fé. Mas vocês não têm força para arrombar aquelas grades. Vocês não têm influência para falar com Herodes. Vocês não têm um exército para, derrotar aqueles 16 soldados que estão na porta da prisão romana. Mas nós temos o poder de Deus. Igreja, nós temos o poder de Deus. O versículo 6, o que acontece? E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, tem uma vírgula. Meus irmãos, eu preciso dizer algo para você. A nossa história é composta sempre de um depois. De um depois. Não faça de um erro uma vida de erros. Não olhe para essa situação achando que ela não tem jeito. Veja o versículo 6, diz: E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, vírgula, algo acontece. Estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Meu irmão, pensa uma coisa aí, o que tem te tirado do sono? Será que eu e você, correndo o risco de morrer como Tiago morreu, ao fio da espada, em uma prisão romana, com celas na mão e na cintura, 2 guardas na frente da cela, grades, 16 soldados te guardando, sofrendo risco de morte, será que você conseguiria dormir? E aqui nós vemos Pedro dormindo, o que mostra sua confiança em Deus, mesmo diante da morte iminente. Será que nós dormiríamos nessa situação? É muita confiança, meu irmão. Às vezes, por faltar o dinheiro para pagar a fatura, a gente não dorme. E é o convite que Jesus sempre disse, fez para nós: vinde todos vós que estáis cansados, porque andais ansiosos, preocupados com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Jesus mesmo disse: olha, quando vocês forem comparecer perante ao tribunal, não se preocupe com palavras da vossa defesa, o Espírito Santo vos dará a defesa. Aqui nós vemos um Pedro muito mais maduro, um Pedro totalmente diferente daquele Pedro frustrado em meio a uma pesca, um Pedro mais maduro, um Pedro que agora não lança a mão na sua espada, mas permite ser conduzido até mesmo para a cadeia em favor do Evangelho. Que coisa linda! E o interessante, era nesta noite que Herodes iria fazer com que Pedro comparecesse diante dele. Era nessa noite. Meu irmão, Jesus não chega atrasado.
Deus não chega atrasado, Deus não demora no seu agir, Deus não está demorando na tua vida, Ele chega no momento certo para mudar a situação e para que o nome dele seja glorificado. Herodes achava que o plano iria se concretizar conforme ele havia planejado, ele achava que naquela noite ele iria estar diante de Pedro e fazer com Pedro o que ele quisesse. Mas Deus tinha planos diferentes para a vida de Pedro. Então, meu irmão, diante do plano de um homem e diante da vontade, do propósito de Deus, o convite é descansa. Descansa no propósito do Senhor, pois Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Pedro está dormindo, ligado com duas cadeias. Eu falei para vocês, cadeias eram correntes no pulso e na cintura. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tinham guardas ali na frente da porta, meu irmão. E o que Pedro faz? Ele dorme. Porque aquele que entende o propósito, ele dorme. O guarda de Israel, aquele que me guarda, ele não cochila, ele não dorme. Aleluia, glória a Deus. E o sono estava tão bom, meus irmãos, que no versículo 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Eita que o sono estava bom, hein, meu irmão? Imagina, eu acho que Pedro falou, já que eu estou preso mesmo, tem nada para fazer, eu vou aproveitar para dormir. Paulo e Silas, lá na frente, quando ele está em Filipos, ele aproveita ali a madrugada para louvar a Deus. Pedro não, falou, vou tirar logo uma soneca, ao ponto do anjo, aqui uma manifestação de Deus. E vou dizer algo, meu irmão, o texto nos fala que foi um anjo. E às vezes nós precisamos nos ater ao que o texto nos diz. Tem coisa que a teologia não vai explicar. Tem coisa que os estudos históricos não vão conseguir explicar. Exegéticos, hermenêuticos não vão conseguir explicar. E amém. O dia que nós conseguimos explicar tudo que está na Bíblia, Deus deixa de ser Deus. E Deus nunca vai caber na nossa lógica humana. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Se a palavra está falando que foi enviado um anjo do Senhor para libertar Pedro, quem sou eu para dizer, não, veja bem, mas não era isso. Não, a palavra está falando que é um anjo. E pronto, acabou. Se a Bíblia não falou mais sobre isso, qual é a nossa obrigação? Se calar. Acabou. Eu sou assim, pastor, e essa parte aqui na Bíblia? Se houver uma explicação histórica, contextual, relacionada ao costume, relacionada à sociedade da época, eu explico. Aonde a Bíblia cala, meu irmão, se cale. Se cale e aceite a obra de Deus. É obra do Senhor, meu irmão. E ali foi um anjo. E o anjo falou, vamos lá, Pedro. Desperta, Pedro. Acorda, Pedro. E lhe caí-lhe das mãos as cadeias. Só Deus tem o poder de nos despertar. Só Deus tem o poder de despertar aquela pessoa que está dormindo agora. Talvez em uma situação de prisão, talvez em uma situação agora aprisionada no vício da droga, da cocaína, da maconha, da pornografia. Só Deus tem o poder de nos despertar para que as cadeias venham cair no chão, meus irmãos. Só Deus nos liberta, só Ele. Versículo 8, e disse-lhe o anjo do Senhor, cinge-te e ata as suas alparcas. Eu já expliquei o que é cinge. É pegar aquela veste, amarrar no meio da cintura para você ter agilidade. E ele o fez e disse, aqui tem algo interessante, tá bom? Quando houver uma manifestação de Deus sobre a tua vida, a fim de te libertar, a fim de te livrar, obedeça. Olha o que Pedro faz. Disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E o que está escrito? Pedro disse, não, eu acho que não vai dar certo. Não, ele o fez assim. Obedeça. Obedeça, meu irmão. E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. A capa era a proteção que eles tinham na época. A capa guardava do frio. A capa protegia. E segue-me. Faça tudo quanto Deus está te mandando. Veja que a libertação de Pedro foi milagrosa, mas houve processo, meu irmão. Desperta, Pedro. Cinge-te, Pedro.
Calça as alparcas, Pedro, ou seja, as sandálias, Pedro. Pega a sua capa, Pedro, e segue-me. A libertação é um processo, meu irmão. Veja quanto tempo o povo ficou peregrinando no deserto. A palavra diz 40 anos. Um processo de libertação. A libertação é um processo. Me segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro ali não sabia se era real ou se era uma visão, mas ele se deixou levar. O espiritual de Deus ainda acontece no nosso meio, meu irmão. Não desacredite. Deus é o mesmo, continua operando milagres, continua fazendo coisas que aos nossos olhos é impossíveis. Mas Deus não conhece impossível. O que é impossível para nós é possível para Deus. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, olha que interessante. Tinham 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados. Aqui no 9, Pedro está um pouco confuso, ele não sabia se era uma visão, tudo aquilo. Mas aqui fica claro que eles passaram pela primeira e pela segunda guarda. Ora, se era uma visão, se algo transcendente, eles passaram pela guarda. E a guarda estava vigiando. Por quê? Porque naquela mesma noite, Pedro iria ser apresentado a Herodes. Então aqui no texto dá a entender que eles passaram pela guarda e os guardas não viram, os guardas não notaram. Isso é maravilhoso, meu irmão. Nós precisamos, quando saímos dos nossos lares, pedir: Senhor, me blinda, me proteja, me livra do homem sanguinário, me livra das armadilhas, as visíveis e as invisíveis. Senhor, que eu esteja invisível aos olhos dos meus inimigos. Por várias vezes Davi orou desta forma. Olha o poder de Deus, ele passou pela primeira e pela segunda guarda. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Ao abrir essa porta, Pedro estava livre. E olha o que acontece. A qual se lhes abriu por si mesma. E aqui, no grego, a expressão para se abriu por si mesmo é aphtômaton. Quando a gente lê aphtômaton, lembra a palavra automaticamente, que é justamente automaticamente sem intervenção humana. Uma coisa que é automática, ela não tem intervenção humana. O que simboliza, meu irmão, que o impossível para os homens é possível para Deus. Era uma porta de ferro que foi aberta sem a intervenção humana. Meus irmãos, às vezes nós estamos querendo realizar coisas que só Deus pode realizar. Nós estamos querendo realizar coisas que não precisam do nosso achismo, da nossa lógica humana, da nossa força humana. Só Deus pode realizar. E tendo saído, o versículo 10 encerra, percorrendo uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Quem era esse anjo, meu irmão? Quem era esse anjo senão uma própria intervenção divina sobre aquele homem? Livrando Pedro, guardando Pedro. E o que Pedro faz? E Pedro, tomando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aquilo que os judeus esperavam que iria acontecer com Pedro foi conhecido pelo Senhor. Meu irmão, nós servimos um Deus que nos contempla. Um Deus que não é pego desprevenido. Até aquilo que eles esperavam que iria acontecer foi frustrado. Deus conhece o nosso presente. Deus conhece o nosso futuro. É o Senhor que nos guarda. Naquela noite Herodes achava que Pedro iria se apresentar a ele. Mas Deus tinha planos maiores para a vida de Pedro. Sabe o que é interessante? Versículo 12. E considerando ele isso, porque... Veja a palavra, e considerando, e veja agora o versículo 11. Qual a ação de Pedro? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes.
O problema é quando nós não reconhecemos os livramentos que Deus nos dá. O problema é quantos livramentos o Senhor já nos deu. Livramentos de morte, nos livrou de bala perdida, de acidentes, de assalto, de latrocínio. Quantos livramentos, intervenção de Deus nos dá e nós não reconhecemos. Aqui no versículo 11 ele diz, agora eu sei. Versículo 12 ele diz, considerando ele isso, meu irmão. É necessário que em um momento a nossa incredulidade caia por terra. É necessário que em algum momento da nossa vida nós venhamos reconhecer que nós não somos tão bons assim. Que não é pela nossa força, é pela graça de Deus. A necessidade de nós reconhecermos o cuidado de Deus para as nossas vidas. No versículo 12, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. O versículo 5 diz que Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava orando. Agora Pedro volta para uma casa, para um lar. Porque os cristãos não tinham seus templos, eles se reuniam nas casas. E nem podiam, né? E nem podiam. Depois terminem de ler esse texto, porque eles não acreditam que é Pedro ali. Porque diante da forma qual ele foi preso, eles não acreditavam. Então os cristãos eles se reuniam em casas. Não era sobre ter templos luxuosos, mas era sobre ter a presença de Deus. Hoje nós temos cadeira almofadada, porcelanato, data show, luzes, telão. Nós temos tudo do bom e do melhor, e não é errado ter. Mas será que hoje nós temos a convicção que aquela igreja primitiva tinha? De diante de algo tão perigoso, algo que olhando aos olhos nus, nas nossas capacidades, nós iríamos dizer, quem somos nós para lutarmos contra esses soldados, contra o Império Romano, contra o rei? O rei, eles tinham convicção de fé. E hoje talvez nós temos tudo. Nada nos impede a adoração, mas não conseguimos mais. Aqui a igreja fez uma campanha. Ah, pastor, você é contra a campanha? Não, eu não sou contra a campanha. Eu sou contra algumas motivações para a campanha. Sabe aqueles cartazes? Hoje, campanha, portas abertas. Hoje, campanha dos milagres. Hoje, campanha da chave. Eu quero ver a igreja se reunir pelos encarcerados. Eu quero ver a igreja se unir 7 dias em oração, que seja, 8, 10 dias que seja, e não é errado fazer oração, pelo povo que está sendo perseguido lá na Coreia do Norte, lá na Índia, lá no Tibete. Eu quero ver o povo dobrar os joelhos 10 dias de oração por essa juventude que está sendo devastada pela space, pela cocaína, pela prostituição. Não é sobre fazer um propósito para no final você receber em dobro e colocar Deus na parede e dizer, já que eu fiz 7 dias de sacrifício, olha o sacrifício do crente, 7 dias de oração. O crente hoje ora 7 dias de oração, ele quer uma medalha, ele quer receber algo. Por quê? Porque a campanha hoje na igreja se tornou um comércio, uma forma de trazer pessoas e aumentar o dízimo no gasofilácio. Mas aqui não é sobre isso, aqui é sobre uma igreja perseguida, e uma igreja que aceitava ser perseguida, aceitava ser encarcerada, mas não negava o Senhor. Porque pouco importava estar encarcerado, como pouco importava estar livre. O que não podia tirar daquela igreja era essência, era pelo qual eles eram reconhecidos como irmão. Quem? Jesus de Nazaré. Não era sobre o que iria receber no final da campanha, porque Deus pode te dar como pode não dar. Mas a igreja estava unida em oração. Veja que aquela igreja estava unida em oração, clamando. Mas a manifestação sobrenatural não aconteceu na igreja. O sobrenatural aconteceu lá no cárcere. Contrariando a visão da igreja deste século. Contrariando as estatísticas da igreja desse século. Já ouviu falar? Venham, porque hoje Deus vai agir neste lugar. Venham, porque hoje é o dia da manifestação de Deus. Agora me diz. Quem é que tem um calendário para saber o dia e a hora e o local que Deus vai agir? Isso para mim é papo de samaritana, que Deus tratou de tirar da mente da mulher samaritana lá no poço.
Porque a mulher samaritana perguntou, qual é o lugar que nós devemos adorar? E nesse monte ou no outro? A samaritana estava querendo saber o lugar do poder, da manifestação. Porque se está tendo manifestação, se está tendo movimento, se falaram que é aqui que Deus age, eu vou para lá. Não é sobre um cardápio que você vai abrir que você vai ser bem servido. Não é sobre isso. É sobre aonde você está, você ter a convicção que você está orando a um Deus que tudo pode. Não é sobre abrir um cardápio de igreja e escolher qual campanha vai te beneficiar mais. Então, enquanto nós estamos orando aqui, meu irmão, enquanto você está orando, não sei, aí na sua sala, eu conheço pessoas que no horário do trabalho entra no banheiro da empresa, se prostra, fica de joelho, coloca os braços sobre o vaso sanitário e ali se desmancha na presença do Senhor, pois pouco importa o lugar. Se o coração é um coração de adorador, pouco importa o lugar. Paulo e Silas estava preso, mas estava livre adorando e cantando ao Senhor. Hoje nós estamos livres e não conseguimos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então pouco importa. Eu conheço pessoas que se desmancham na presença do Senhor em qualquer lugar. Aliás, faz do lugar uma oportunidade para orar. Então, quer fazer campanha? Amém, faça, é isso mesmo. A igreja se colocar em oração. Agora, fazer campanha, meu irmão, para conseguir cada vez mais e achar que no final Deus pode bradar, sim, meu irmão. Deus pode fazer, mas veja, o lugar da manifestação de Deus não foi na igreja, foi onde Pedro estava encarcerado. Então creia que hoje talvez você vai dobrar o joelho na tua casa, talvez você não vai sentir um arrepio, talvez você não vai chorar, talvez você não vai ver um anjo, talvez você não vai sentir nada. Mas depois pergunte. Depois pergunte lá o que a pessoa sentiu lá longe. A manifestação de Deus, meu irmão, nem sempre vai ser no lugar onde nós estamos reunidos, mas ela vai acontecer onde há necessidade. Onde há necessidade. Amém, meus irmãos? Quais os pontos nós podemos aplicar com esse texto? Primeiro, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece difícil. Mesmo quando tudo parece difícil, aos nossos olhos, Deus está no controle. Provérbios capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Herodes fez plano, mas a resposta certa veio do Senhor sobre a vida de Pedro. Segundo ponto, a oração perseverante move o céu. A igreja estava orando continuamente por Pedro. Por isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo pequeníssimo diz, orai sem cessar. Ah, pastor, toda vez que eu vou orar eu tenho que colocar de joelho? A questão aqui é orai sem cessar. Nem sempre você está de joelho. Então é sobre qualquer lugar você fazer um momento, um espaço de oração. Seja de pé, deitado, orai sem cessar. Terceiro ponto, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Pedro estava acorrentado e vigiado por soldados, mas o anjo de Deus abriu as portas da prisão sem que ninguém pudesse impedir. Meu irmão, só entre em portas que Deus abriu. E a porta que Deus abre, você encontra Deus nessa porta. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pelo teu amor e pela tua bondade. Nós te glorificamos, Senhor, pelos livramentos. Agradecemos, ó Pai, porque e muitas vezes nós atribuímos as nossas capacidades, até mesmo a sorte, e esquecemos que a todo momento era o Senhor nos guardando, era o Senhor nos livrando. Pai, eu quero orar para que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, o teu Santo Espírito venha encher de força, venha encher, ó Pai, de fortaleza, de ânimo para esse irmão que tem orado por essa situação. Esse irmão tem orado há tanto tempo pela libertação, pela cura, Pai. Ele não tem sentido mais nada, nem tem conseguido chorar mais por essa intenção, Pai. Mas, ó Pai, essa palavra nos ensina que a manifestação de Deus não acontece onde nós estamos orando, mas onde se faz necessário. E o Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, Pai. Um Deus a qual a tua mão vai no cárcere. Um Deus onde a tua mão vai lá nas bocas de entorpecente, nas casas de prostituição e resgata, tal qual o Senhor fez com muitos de nós.
Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.